todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Inicialmente quero perguntar para vocês, quem aqui já utilizou o nosso kit Atomy Absolute? Que maravilha, então a gente já tem bastante gente que não só é apaixonada, como faz uso diariamente para ter essa transformação, não é? Mas vamos apresentar aqui, porque como temos pessoas, principalmente pela primeira vez, a gente vai passar um pouco dessa magia que é esse nosso kit Absolute. Então, me apresentando rapidamente, aqui uma fotinho, né? Não poderia deixar de mostrar a minha utilização, né? Tenho 25 anos, sou Sales Master, como foi falado, e também sou casada com o Luiz Felipe, que vocês também vão conhecer em breve. Juntos nós estamos na Atomy e estamos aqui hoje para passar um pouco do nosso conhecimento e experiência para vocês. Eu sou publicitária e marqueteira de formação, mas apaixonada por pessoas e falar de coisas boas, então não seria diferente essa minha aquisição de trabalhar com a Atomy. A gente vai falar hoje de um kit que tem como essa frase: o Absolute ele possui muito mais do que uma simples ação anti-envelhecimento. Nós vamos falar aqui da era do desenvelhecimento. Alguém aqui, antes da Atomy, já tinha ouvido falar sobre esse conceito? Realmente é bem revolucionário, né? A gente vê algumas questões em relação à Coreia, Japão, mas aqui, com a Atomy, isso fica muito mais na ponta da letra, é o que a gente vai ver hoje. E aqui eu quero mais uma pergunta para a gente mexer um pouco com vocês. Quantas marcas vocês já usaram e que prometiam ali mudanças milagrosas? E quantas delas realmente cumpriram aquilo que prometeram? Pouquíssimas, né? Ou quase nenhuma. A gente tem muita propaganda. Nosso Brasil ele é referência em publicidade, mas nem sempre as propagandas conseguem, né, cumprir aquilo que promete. E aqui a gente garante para vocês essa transformação através desse produto. Falando um pouco sobre a nossa linha Cell Active, né, nós temos essas várias premiações. Boa parte delas já foi falada ali no nosso vídeo de introdução, então vocês já ouviram quão poder essa marca tem junto a esse kit. Ela foi quadramente premiada, então, pela indústria cosmética. E eu quero ressaltar, principalmente aqui, o prêmio Hey Sejong, que competiu com grandes cases e marcas do mundo da tecnologia, como Samsung, Hyundai, que vocês provavelmente já conhecem do mundo da tecnologia, Nokia. E, na primeira vez que a Atomy competiu, ela ganhou em primeiro lugar. Então, para vocês entenderem o nível de tecnologia que nós estamos falando. A competição, o primeiro produto da indústria de cosméticos que entrou na jogada da competição, ganhou, e sendo a Atomy. Aqui, então, a gente também falando sobre certificações, né, temos o Dermatest, que é um teste alemão, né, lá da Alemanha, e que comprova a confiabilidade e a zero irritação que tem. Então, nós temos aqui um produto que passou rigidamente com 5 estrelas por esse teste. Então, a taxa de algum tipo de reação, alergia, é nula, baixíssima, só se tiver alguma coisa muito específica. Mas, diante desse teste, nós temos aí 5 estrelas para esse produto. Aqui, então, como eu falei, a gente vai citar um pouco dessa nova era do desenvelhecimento. Muitos produtos que a gente conhece hoje tem essa questão de, ele é anti-envelhecimento, ele ajuda, né, no processo de anti-envelhecimento. Mas um produto que faz desenvelhecimento, ou seja, que ao momento da utilização ele para o processo do envelhecimento, que renova a sua pele, é um novo conceito que vem vindo, né? Isso a gente também vê nas redes sociais, um processo da beleza coreana está muito em alta, a gente tem começado a ver isso no Brasil, mas aqui, com a Atomy, isso já é conhecido. E a gente consegue perceber que ela vai tratar dos danos existentes naquele momento do uso. Não importa a idade que a pessoa tenha ou o tipo de problema. Então, a gente vê que o consumidor, antes, ele tinha preocupações do cuidado com as rugas e com o clareamento. Ponto final. Mas hoje a gente consegue perceber que os consumidores não estão satisfeitos somente com esses dois problemas. Nós temos aqui vários outros, e o nosso produto entrega justamente essa mudança. Elasticidade, tonificação, lifting, vitalidade, o cuidado completo da pele. Então, por isso, esse complexo, né, de melhorias que vai tratar, então, a nossa pele.
Aqui, a gente também fala sobre esse manifesto do desenvelhecimento. O que precisa para esse desenvelhecimento acontecer? Seria um combo, né, de 3 itens principais. Primeiro, essa prevenção. Então, não importa a idade que você tenha, como eu comentei, mesmo sendo, eu digo assim, um produto tão forte, tão potente, não importa a idade, porque você vai começar a utilizar mesmo antes dos problemas, para que isso nem venha acontecer. Mas caso a tua pele já tenha esses problemas, ele vai fazer isso. Mas aqui a gente começa com a prevenção, porque, afinal de contas, a não ser que você comece a usar lá pelos seus 99, 100 e poucos anos, a sua pele está trabalhando ainda. Então, a gente precisa desse processo, porque o tempo está ocorrendo e o envelhecimento está ocorrendo também. A gente também tem aqui os cuidados intensivos. Então, por isso que faz esse processo do desenvelhecimento, porque ele é assertivo na cura daqueles problemas específicos. Tá? E aqui também o programa de cuidados sistemáticos, ou seja, o nosso kit ele tem uma ordem específica para o uso. Aquilo que a gente vai estudar aqui hoje vai mostrar para vocês que existe uma ordem adequada, quantidades e tudo mais, para que a gente possa, então, ter um cuidado sistemático. Aqui, nós vamos começar, então, a falar das tecnologias. E aqui que eu diria que são o ponto excepcional, o ponto-chave, a diferença dos outros kits, dos outros produtos que tem no Brasil, né, e no mundo. A gente vai falar, então, dessas tecnologias. Antes, eram apenas 4 tecnologias e depois mais 2 foram adicionadas, para vocês verem que a empresa também está em constante melhoria e trazendo novas tecnologias. Começando, então, o nosso código Cell Active, ele vai trabalhar com um código de complexo e também um código de ingredientes, que é o que a gente vai citar agora mais para frente. Começando aqui, com as primeiras 6 tecnologias, a gente vai ter a tecnologia de alta purificação, também a de extração de ervas frescas, a de fermentação e a de entrega de cápsulas múltiplas. Vou citar para vocês, mais especificamente, as que me chamam a atenção. Principalmente essa de extração de ervas frescas é curioso, porque as outras marcas elas fazem a extração e elas esperam as ervas secarem. Né? Então, um dos nossos diferenciais, e vocês também vão ouvir mais à frente, é que os nossos produtos eles são todos à base natural. Então, de ervas, flores, frutas, raízes. E aqui na Atomy, a Atomy tem esse processo de até 24 horas para fazer essa extração, né, das ervas. Outras empresas não, elas esperam o ingrediente secar e depois vão manipular nos produtos. Ou seja, com as ervas frescas, a gente consegue aí ter a maior aquisição dos nutrientes. Interessante também a de fermentação, que ela é responsável por essa diminuição do produto, né, do ingrediente, em nanopartículas muito menores, então, que os nossos poros, para que isso ocorra uma melhor absorção. Então, isso é um processo incrível de uma tecnologia também desenvolvida pelos institutos que nós vamos estudar e comentar mais à frente. E aqui, a tecnologia de entrega de cápsulas, realmente eu gostaria que vocês imaginassem uma cápsula como se fosse de um ômega, assim, mas minúscula, né? Com essas moléculas desses ingredientes ativos e específicos que ela vai fazer essa penetração e essa quebra na nossa pele. Então, eu quero que vocês imaginem isso mesmo, porque é esse processo que acontece, só que microscópio. Então, aqui os produtos eles ficam trabalhando justamente porque essa entrega de cápsulas múltiplas vai ajudar essa melhor absorção. Aqui a gente citou, então, alguns dos nossos ingredientes e também foi feito o código Cell Active em 3 códigos que eu vou citar sempre para vocês. A partir de agora, vocês vão ouvir bastante esses nomes, que é o Almighty, o Brightening e o Lifting, ou seja, cada um deles vai tratar uma área da pele, sendo ela, então, a parte de rugas, sinais de envelhecimento, elasticidade, as manchas. Então, com esses 3 complexos, o nosso kit ele fica realmente completo para cuidar de todos os problemas que a pele hoje pode ter. Falando, então, dos ingredientes, né? Esses que são realmente os mais diferentes, e por isso que é interessante a gente estar estudando esse produto para vocês, um dia, quiserem comparar, vão ver que vocês não vão encontrar isso no mercado. Aqui a gente tem, então, o FCE, que seria o EGF também em inglês, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar.
ele vai ser um fator de crescimento epidérmico, ou seja, vai ter uma purificação dessas plantas silvestres que, inclusive, curiosamente, foi detido somente para Atomy, é exclusivo. Então, assim, é um ingrediente super caro, mas que, de alguma forma, eles realmente fizeram e tem isso exclusivamente para Atomy, para os nossos produtos. Tem também o ingrediente Dormin. O engraçado é que vocês sempre vão lembrar disso, porque foi o que fixou na minha mente, que o Dormin, essa brincadeira que a gente faz, é que literalmente ele faz dormir o processo do envelhecimento. Lembra que eu falei para vocês do desenvelhecimento? Então, a partir do momento do uso, ele pausa, ele congela aquele processo através, principalmente, desse ingrediente. Aqui a gente também tem o extrato fermentado de Yosemite. Esse aqui é super interessante, porque ele é extraído de uma árvore lá no Parque Nacional, e eu falo até que ele tem como se fosse esse segredo da longevidade, algo mais mágico, mais lúdico, mas que realmente a gente vê que existe nas ervas, né? Existe também nos ingredientes naturais. E também a proteína de tremoso, que vai ajudar também essa parte da barreira cutânea, ou seja, é semelhante ao que a gente tem natural na nossa pele, e esse ingrediente, por ser muito semelhante ao nosso original, ele vai fazer essa reposição. Falando então sobre, agora nós citamos, né, o Cell Active e os ingredientes, e aqui a gente vai falar sobre, de fato, o código Cell Active que eu falei para vocês, e essa parte da entrega inteligente, que, como eu falei para vocês, o produto ele vai encontrar o problema na sua pele e ele vai agir ativamente naquele problema. Por isso, essa entrega inteligente. E aqui, ludicamente, vocês conseguem observar no slide essas figuras geométricas que fazem a conexão. Então, nós temos os ligantes do produto, todos os ingredientes desses que eu citei e os receptores. Então, ao penetrar na nossa pele, o produto ele vai fazer essa conexão e ali, então, vai conseguir tratar exatamente aquele problema. Outro diferencial também é que o nosso produto ele não usa como base água destilada, que outros vários produtos utilizam. Ele usa aqui uma água essencial de chá verde, porque essa água ela vai também fazer esse processo, essa potência desse processo de desenvelhecimento, e vai também ser uma água que vai ajudar na hidratação. Então, o nosso produto ele também tem essa base muito importante. E aqui, não menos importante, a gente tem também a fragrância de tuberosa. Não sei a experiência de vocês aqui, mas eu particularmente também não acho os outros produtos muito cheirosos. Eles têm, às vezes, essa característica de serem bons, medianos, enfim, mas que nem sempre tem um cheiro muito legal. Então, hoje, vocês podem, inclusive, conhecer alguns aqui, né, na nossa banca de produtos. Vocês vão perceber que todos os produtos da Atomy têm um cheiro muito bom. Inclusive, o nosso Absolute Cell Active, que tem esse aroma incrível. E aí, legal, Duda, muito legal toda essa tecnologia, quero aprender mais e tudo mais, mas e aí? E o resultado? Como que vem de fato? Né? Como que eu consigo fazer esse processo de desenvelhecimento? Como eu posso ter a minha aparência, né, da pele mais jovem? Com esse programa de cuidados sistemáticos que a gente vai falar agora. Aqui, então, a gente tem 6 produtos que vão cuidar desse processo. Cada um deles vai cuidar de uma área específica. E aqui é um apanhado geral, mas eu vou citar eles individuais para vocês. Legal também citar que, como eu vou falar para vocês, que cada um deles trata uma área diferente, um problema específico, a gente também tem essa parte das diferenças da área da pele. Então, porque a nossa pele, do rosto principalmente, não tem essa uniformidade de todas as áreas têm os mesmos problemas, todas as áreas têm as mesmas necessidades. Então, aqui a gente tem essa tecnologia que vai ajudar diferentes áreas do rosto. Começando, então, pelo nosso tônico. O tônico ele é muito bacana porque ele vai ter 15% do código Brightening. Lembra o código que eu falei para vocês, o código Cell Active? Esse aqui vai começar pelo código Brightening, que é esse código que vai gerar esse clareamento. E também ele vai ser o produto inicial para ser a base, né? Ele vai regular o pH da nossa pele após uma limpeza bem feita. É muito importante isso também ficar claro aqui. Hoje nós estamos falando de um produto de tratamento, né, que vai ajudar os problemas de pele, mas nenhuma pele ela vai receber bem um produto que não estiver bem limpa. Então, independente de vocês conhecerem os nossos produtos ou não, se você já tem, né, algum sabonete facial de outra marca, comece por isso.
mas se você quiser conhecer, nós temos o nosso Evening Care, que são 4 passos de limpeza que são incríveis. Mas antes de mais nada, por isso que eu falo, nossa pele ela precisa estar extremamente limpa para poder receber tratamento. Senão, né, imagina toda a poluição, poeira que a gente pega na rua. Então, aqui, depois desse processo de limpeza, a gente pega o tônico e estabiliza essa pele para continuar recebendo os demais produtos. Essa aqui é a nossa ampola azul. Essa, de fato, é a mais famosinha, mais queridinha, porque a maior concentração desse Cell Active All Might, de 30%, está nesse diamante, né, que é a nossa ampola azul, que vai tratar principalmente essa parte das rugas, das linhas de expressão. Então, esse produto aqui realmente é o que a gente mais chama a atenção, porque ele é o mais potente. Outra curiosidade é que produtos normais têm menos de 5% dos ativos, né, os produtos que nós conhecemos das linhas comuns. O nosso vai ter pelo menos a partir de 15, 10, e esse aqui tem 30% do ativo. Então, realmente, ele é um produto muito revolucionário. Aqui, então, a gente vai ter o sérum, que vai começar a cuidar da redução das rugas também, e principalmente da elasticidade da pele. Aquele produto que é mais denso e que realmente a gente vai fazer as massagens faciais para fazer aquela esticadinha que todo mundo gosta. Então, a gente vai ter a loção, que também vai ter o código lifting, mas ela vai cuidar especificamente do equilíbrio entre a água e o óleo da pele. Sabe aquela pele que tem os extremos? Ou muito seca, ou muito oleosa? Então, esse produto vai fazer essa estabilização, vai fazer essa regulação para que você tenha uma pele mais equilibrada. Aqui a gente também tem, então, o complexo da área dos olhos, que apesar do nome, eu digo assim, principalmente porque esse retângulo do rosto é a área que vai ter mais linhas de expressão. Então, por isso, a gente chama de complexo da área dos olhos, mas ele vai cuidar especificamente disso. Ele vai ter 20% do código All Might, que é o mesmo do código da nossa ampola, e vai tratar. E a gente sempre fala assim, na utilização, né, não seria o momento, mas como uma diquinha, pega o finalzinho dele, também passa nessas áreas aqui que a gente tem linha de expressão, bigode chinês, código de barra, que a gente cuida disso também. E, por último, e não menos importante, nós temos o nosso nutritivo, que é o Lift, que vai fazer também essa redução das rugas e principalmente da firmeza da pele. Então, esses produtos a gente passa no rosto e também passa no pescoço para que a gente possa manter essa uniformidade e tudo para cima, como eu falei antes. Aqui a gente também tem alguns dados de pesquisas, de utilização, que foram feitas de comparativos. Vocês podem observar aqui comigo que a melhora é muito significativa. Ali a gente tem os itens, né? Rugas ao redor dos olhos, umidade, elasticidade, o lifting, ou seja, a elasticidade da pele, a densidade e o tom. A gente tem muita melhora aqui com as porcentagens. Também essa diferença, né, das rugas antes e depois, da densidade da pele, são alguns dados para vocês realmente observarem comigo. Aqui também a gente tem a pesquisa de usuário, né, a experiência, que tem como objetivo mostrar que nós temos aí muitos ótimos resultados, né? Mas não só a nível de pesquisa, quero também deixar algumas imagens para vocês. Novamente citando, né, o Dermateste, e aqui alguns testes clínicos que foram feitos na Coreia, na Alemanha, a nível também de informação. Como eu falei, não só números, vamos falar de pessoas, que é isso que nos importa e que vocês estão aqui por isso, porque a gente fala com pessoas mesmo. Aqui a gente tem, então, os primeiros antes e depois que foram feitos, né? Algumas pessoas que nós conhecemos estão perto, e aqui uma grande diferença. É legal, e eu gosto de ter esse resultado, porque aqui a gente vai ter os principais problemas, né? A gente vai ter a parte de manchas, a parte também de rugas, linhas de expressão. Vocês vão ver aqui um combo de vários problemas em cada uma dessas fotos. Olha a diferença, isso é inacreditável, né, pessoal? Aqui também a gente tem uma ótima diferença, um resultado. E aí o tempo de utilização vai depender muito do nível também do problema que a pessoa está sofrendo, né? Seja ele qual for. Principalmente, vamos dizer um exemplo, manchas. Às vezes é uma mancha mais antiga, é um pigmento que já está ali duplicado. Então vai demorar um pouquinho mais o tratamento. Essa aqui... Acho que estou uns 6 meses a 1 ano, né? Uhum.
E aqui, inclusive, nós temos, né, a nossa colega está aqui para comprovar que não é só imagem, está aqui presente entre nós para contar um pouco do seu caso. Depois, nos bastidores, vocês podem conversar com ela. Essa é a primeira da foto. E seria isso, pessoal. Mais dúvidas, vocês podem também encontrar com o patrocinador de vocês, a pessoa que convidou vocês para estar aqui hoje. Agradeço muito. É isso.